Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja qual for a hora que você estiver me ouvindo, seja muito bem-vindo ao culto do Evangelho da Noite do dia 19 de setembro de 2024, graças a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas e vamos apreciar os versículos de 23 a 27. 5 versículos. Dá 5, as pessoas pensam assim, de 23 a 27, 4. Mas dá 5 porque é 23 inclusive, entendeu? Então, 23, 24, 25, 26, 27. E vocês estão notando que esse pedaço aí do Evangelho de Lucas são momentos muito marcantes e que são abordados pelos 3 evangelistas ditos sinóticos, né? Cujos os evangelhos foram escritos sob o mesmo ponto de vista, né? Da passagem cronológica do Cristo na Terra, claro, relatando algumas curas, alguns eventos, algumas parábolas proferidas, alguns ensinamentos, né? Como até o caso de hoje, é dito para os apóstolos. E aí, para a gente fazer a nossa harmonização mental, nós vamos ler essa página, uma página do Pão Nosso, que hoje será a lição 126. O espinho. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Isso é Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, né? A comunidade cristã da cidade de Corinto, capítulo 12, versículo 7. Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em um plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho no coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófias, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, Senhor, o Senhor, com S maiúsculo. Não são poucos homens do mundo invigilantes e inquietos que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama,
qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade e na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremo-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E, escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos, guardiões, trabalhadores do Evangelho da Noite, sublime espiritualidade que chega até nós em caravana e que espero encontrem as portas e as janelas dos nossos lares abertos e receptivos a essa visita iluminada que há de sanitizar os nossos lares, física e espiritualmente, que vai reenergizar e reharmonizar o diapasão do nosso viver. Queremos agradecer a semana recebida desde o último culto. Queremos agradecer o amável convite e por termos efetivamente podido atender ao amável convite, de forma que aqui estamos aos pés do Cristo para realizar mais um Evangelho da Noite, hoje, do dia 19 de setembro de 2024. Graças a Deus, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu dizia, daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 9. Semana passada, analisamos apenas um versículo, que foi o 22, muito interessante, corre lá para ver. E hoje nós vamos ver, apreciar um trecho com 5 versículos, que vai de 23 a 27. E o pastorino deu o nome de O Discipulato.
E, como eu falava, os 3 evangelistas sinóticos relataram a passagem, sendo que os outros, né, o Mateus também gastou 5 versículos e o Marcos usou 6. E em Lucas ele conta assim: diziam então a todos, aí entre aspas, porque textualmente as palavras do Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua alma, a perderá. Mas quem perder sua alma por amor a mim, esse a preservará. De fato, que aproveita a um homem se ganhar o mundo inteiro, mas a arruinar-se ou causar dano a si mesmo. Porque aquele que se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos mensageiros. Mas eu vos digo verdadeiramente, há alguns dos que aqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. Está vendo? Então é uma passagem muito iniciática, né? É uma passagem um tanto hermética e difícil. Para você ter uma ideia, como ela contempla vários assuntos, vários, vamos dizer, mistérios e saberes iniciáticos. Para vocês terem uma ideia, o estudo dessa passagem lá na coleção de Pastorino, Sabedoria do Evangelho, para a maioria das outras passagens, leva de 2 a 3, no máximo 5 páginas. E nessa daí tem 41. Porque ele também aproveitou para fazer uma revisão também em várias esse ensinamento em várias tradições e o que significa nas tradições. Mas o que a gente pode destacar aqui é que, por exemplo, em Marcos, ele relata aí assim, esse ensinamento tem cara que foi proferido para os apóstolos porque eles eram mais iniciados do que o povo em geral. Por exemplo, em Mateus ele fala: Jesus disse então aos seus discípulos. Aí, mais ou menos a mesma relato, né? De novo, entre aspas, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas Marcos diz que Jesus chamou mais gente, e chamando a si a multidão, porque tinha sempre gente por perto. Variava assim, entre o cair de um dia e o início do outro, que aí as pessoas se recolhiam, iam para casa, iam comer um pãozinho ázimo, né? Iam tomar um gole de vinho, talvez comer uma coalhada seca. Essas coisas que eram comida na época, né? Que eram tudo vindo
de comidas, mas de alguma forma preservadas, né? O pão ázimo não tinha ar, então ele podia ser guardado, né? Aquele pão folha que você compra na Casa Pedro com o nome de pão folha. Ele só tem um lado. Não é aquele já maceteado, não, da outra empresa famosa, que ele tem uma luz interna, que é para fazer sanduichinho, botar pasta, hummus birrine, né? Colocar um baba ganoush, não é isso não. É o folha. Então ele se mantém, é bom para andar lá no deserto, não apodrece, né? Não dá mofo, não fica duro. Se ele ficar duro, melhor ainda, vira um biscoitinho. E aí o leite azedava, o ovilhava, virava coalhada. Quando você drenava a coalhada, vai dar a coalhada seca. Se esperar mais um pouco, vira um queijinho. E o que mais? O vinho, né? Que é o fruto, é a uva já azedada, né? Fermentada, suco de uva fermentado, que são essas coisas, o charque, né? A carne salgada ou desidratada no sol. Era muito comum eles desidratarem os peixinhos, né? Enfim, essas comidas da época. Então eles iam se recolher às aldeias onde a maioria desse povo morava para dormir em casa com a família e comer um pouquinho, mas no dia seguinte tinha que levantar para os afazeres e depois iam lá para ouvir o que o Cristo tinha a dizer. E aí ele fala, chamando a si a multidão. Então tinha sempre lá um grupo, além dos apóstolos, né, os discípulos. Junto com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então nós temos aí 3 condições, né, que ele está enfileirando para que você possa ser, né, mais do que um aluno ouvindo a boa nova, ouvindo novas instruções, né, e para que seja um discípulo, ou seja, aquele que mais do que ouvir ensinamentos, máximas e postulações, ele vai seguir, ele vai aprender seguindo o mestre. Mas não é todo mundo que pode chegar e sair seguindo o mestre, ou seja, no sentido de realmente ser um dos iniciados do mestre. Então vem toda uma fala iniciada, né? Por quê? Por mais que ele fosse explicar, como eu vou fazer aqui agora, mas a gente tem que lembrar que a gente tem 2000, pelo menos, né, dependendo do calendário, 2023 anos de caminhada no lombo. Então, a gente já ouviu essa passagem de muitas maneiras diferentes, né? Mesmo você me dizendo, não é 2023, porque esses evangelhos só foram escritos, né, 60, ou mais novinho, 60 anos depois da morte do Cristo, né? Mas não é isso não, eu estou falando mesmo de estar ouvindo esses ensinamentos até mesmo antes de serem escritos, que é o que o povo está fazendo lá. Então, segundo Lucas e Mateus, falou só para os discípulos. Segundo Marcos, chamando a si a multidão. Aí o que ele vai falar? A multidão que se ouviu, continuou na mesma, porque se os apóstolos já não entendiam de pronto, imagina a multidão. O que, eu estou falando isso, mas
Não quer dizer que não tenham pessoas lá no meio da multidão que tivessem um nível bom de entendimento, né? De olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que já estivessem seguindo Cristo. Só não estavam compreendidos entre os 12, né? Tanto é que lá em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o Judas Iscariote vai ter se matado. No final, os últimos versículos desse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, eles conclamam não é uma seleção, é uma seleção quase divina. Eles fazem uma chamada para ver quem quer preencher a vaga do Judas Iscariote para continuar sendo 12, que é um número, né, cabalístico. É um número guardado de significados. Então, e aí eles fazem a chamada, acho que é o Pedro, e fala: daqueles que estão conosco desde o batismo de João. Entende? Tem gente, muitas pessoas, que estão com eles. Isso já, Jesus já morreu, já estão lá reunidos para receber o curso, né, os ensinamentos diretamente do Cristo desencarnados e fazerem a conversão. E ele faz esse chamamento lá, né? Naquela época estavam ali reunidos em torno de 100, 120 pessoas, né? Que são os apóstolos com os seus familiares e esses outros seguidores. E você vê, né? A gente nem sabia disso, desde lá do batismo de João, antes do Cristo começar a pregar. E aí, muita gente ali tinha entendimento muito bom, né? E aí ele começa a falar: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Isso é fundamental, né? O que é isso aí? Primeiro ele está dizendo se alguém quer. Então a condição número 1 é querer. E quer vir após mim, quer me seguir, né? Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Aí você vê, numa frasezinha pequena, você tem uma profundidade de posições de estar no mundo muito grandes e que definem tudo, né? Então, na realidade, são só 3 condições, né? Querer, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, o que é? É você negar essa personalidade, esse eu pequenino, esse eu que está no mundo, para fazer os resgates do passado e, minimamente, se não tiver resgate, avançar na sua jornada rumo à perfeição. Então, o que eu estou falando aí? Eu estou falando de uma escolha, de uma adesão. E eu estou falando do quê? Isso é uma interpretação para quem é reencarnacionista, que é o seguinte: para quem não é reencarnacionista, você vem, vive uma vez, foi bonzinho, vai para o céu, foi malzinho, vai para o inferno, vai ficar toda a vida, toda a eternidade no céu, toda a eternidade no inferno. E tem aqueles que ainda têm o direito da dúvida, vão lá para o purgatório, né? Onde podem purgar alguma coisa, né? Ainda tem possibilidade de salvação. Mas para as religiões reencarnacionistas, você tem outras possibilidades. Você pode, como você vai voltar várias vezes, mesmo que você tenha cometido erros numa vez, você poderá vir numa outra vez para resgatar esses erros e minimamente se melhorar, se você não tem dívida com ninguém.
você pode ter só com você mesmo, né? E aí para você se melhorar e seguir em frente, tá? Então o que ele diz? Negar-se a si mesmo é exatamente se despertar, né, que a pessoa, seja qual for a linha religiosa, ela faz de que eu estou fazendo aqui na Terra. Ah, eu vim aqui na Terra para pescar, para ir conhecer uma praia paradisíaca, para andar de roda gigante ali na região do Porto do Rio de Janeiro. Ou será que é para saltar de paraquedas, de paraglider lá da Pedra da Gávea? Não, é para fazer um cruzeiro nas ilhas gregas, lá no Mediterrâneo, né? Aí a pessoa, não, eu não tenho nem essa possibilidade. Aí então vocês poderiam, é para trabalhar, acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, dormir, para trabalhar de novo no dia seguinte e no final do mês você receber um salário e pagar os boletos. E aí o mês começa de novo. Até vir o mês de férias, se vier, graças a Deus. Então, mas é isso? Eu vim para isso. Eu gosto muito de filho, eu vim para ter 6 filhos. Eu nem vou falar de 12 da época dos nossos avós, porque é um absurdo tão grande que é difícil de você acreditar que uma pessoa que tenha 12 filhos tenha dado a devida atenção a todos, né? Mas vamos dizer, minimamente sim. Mas vamos dizer hoje, 6. 6 já não dá muito para acompanhar, né? Vamos dizer. E tem que ter uma grana. E aí o que acontece? A pessoa que tem 4 você já sabe o que você veio fazer aqui, é cuidar dessas 4 crianças, né? Dessas 4 almas, né? Vai ocupar uma boa parte da sua vida. Isso você tem lá um vínculo com essas 4 pessoinhas que vieram, né? E depois ainda vão vir os netos. Agora, a maioria das pessoas que hoje em dia está tendo cada vez menos filhos, aí a pessoa decide, nem vou ter filho nenhum, nem adotar, aí a pessoa tem, sim, mas aí eu vim fazer o quê? Eu vim trabalhar no RH da empresa multinacional, acumular dinheiro, é isso que eu vim fazer aqui? Então esse negar-se a si mesmo é você reconhecer que essa personalidade está aqui transitoriamente, que o que está valendo é a sua individualidade e que você tem que trabalhar para ela, para isso, né? Qual é a continuação da frase de negar-se a si mesmo? Tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, cada dia você pegar essa missão que você recebeu e segui-lo. Vamos lembrar, não é obrigatório para todo mundo. Se alguém quer vir após mim. Eu não acredito em nada, eu sou agnóstico, eu sou materialista, eu não... Vai levar mais tempo, né? Vai ter que bater com a cabeça, assim, umas não sei quantas vidas, até acordar. E eu tô começando a achar, hein, que esse negócio de vir aqui para trabalhar, pagar boletos, não tá certo não, hein? Eu vou vir aqui trabalhar para fazer curtume de peles, e eu tô achando que não é isso. Aí leva lá umas 10 vidas dando com a cabeça, fazendo dívida, né? Isso se for bonzinho, né? Não fizer mal a ninguém, às vezes até aos próprios filhos, aos pais, que aí já vai ter que voltar não só para avançar ética e moralmente, espiritualmente, como também ainda reparar o mal que fez aos outros em volta. É por isso que eu digo, entendeu? Você escolhe o caminho. Você vai chegar lá por um lado e pelo outro. O Cristo veio trazer o lado mais direto, mais reto.
mais rápido. Mas você sabe, né? Que a gente, né? Duro de aceitar. Então estamos aqui, 2023 anos depois, aí, ainda não viramos santo. Aí podemos? Podemos. Faz isso aí. Pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz, os seus débitos, as suas falhas, que você tem que melhorar, você com você mesmo, né? E siga-me. Pois quem quiser preservar sua alma, a perderá. Mas quem perder sua alma por amor a mim, esse a preservará. Né? Quem perseverar, quem quiser preservar a sua alma, essa personalidade, né? Vai perder tempo. Que até descobrir como é que é o caminho, que tem que saldar essa dívida com todo mundo. Mas quem perder a sua alma, para quem largar esses objetivos do mundo que te dão na mão e seguirem o Cristo, esse a preservará. Que aí esse vai estar no caminho, que é o caminho mais rápido. Eu posso virar santo em uma encarnação? Claro que pode. É só você fazer a aderência, fazer a metanoia, né? Que é a mudança do padrão, do teu padrão vibratório, né? Que aparece de forma simplista nas religiões reformadas. Aceita Jesus, né? Só que o aceita Jesus não é uma coisa racional. Você diz, eu aceito Jesus. É uma coisa que você muda o seu padrão vibratório. Você faz essa aderência a Deus, a matriz energética, ao Cristo, né? De fato, que aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar-se ou causar dano a si mesmo? Aí está mostrando. O que adianta você vir aqui, né? Aí você vence na vida, é um Elon Musk, né, bilionário, um homem com uma personalidade, né, reconhecida, com dinheiro, vencedor nesse mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas arruinar-se pessoalmente? Ou causar dano a si mesmo? Tá vendo como está construído aí? Agora fica mais fácil de entender. Porque aquele que se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos mensageiros. Isso daí é muito parecido com aquele que, quem me negar aqui, eu negarei lá no céu. Quer dizer, no fundo, o que ele está falando? Se a pessoa não aceita ele, negar a ele no sentido, não é, o Cristo ficou zangado, chateado, tá vendo? Né? Não me reconheceu? Também não vou te reconhecer, não. Não é, nem fica bem para o Cristo fazer um negócio desse. Nem não está na estrutura mais dele isso, né? Ele está dizendo apenas o seguinte: se você não o aceitou, não o reconheceu, não quer nada com Cristo, o Cristo não tem como chegar em você. Não é que ele não queira nada com você. Ele está à disposição, está à sua disposição, está à nossa disposição 24 horas por dia, para a gente fazer essa transição, essa metanoia. Mas, se você diz não tem nenhuma avatar que vai te aviltar, entendeu? Não tem nenhuma força superior que vá te transformar num homem ditoso e santo. Porque aquele... Mas eu vos digo verdadeiramente, há alguns dos aqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. Aí esse recado já era direto àquelas almas selecionadas dos apóstolos que iriam ainda passar
o apostolado na terra, né? O Cristo vai morrer, eles vão continuar lá pregando e eles vão, eles durante a vida deles, né, se santificaram. Por isso que eles não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus, até que tenham feito essa metanoia, essa adesão energética, espiritual, tiverem mudado o padrão vibratório deles, entende? Porque daquela experiência todos saíram santificados, né? Já com grande conquista, um grande avanço, né? A gente tem que pensar que era um mundo que os que vieram a ser santos, na época estavam todos encarnados, né? Maria estava encarnada, São José já tinha feito a passagem. Mas esses apóstolos todos, né? A maioria dos que estão ligados à Igreja Católica não tinham ainda aparecido, né? Então, é isso. Agora nós vamos passar para o nosso passe, que eu vou ler os mantras, vocês vão confortavelmente sentados acompanhar mentalmente e dar abertura para que o seu anjo protetor ou um discípulo da fraternidade da Falange de São Francisco de Assis ou santo de sua preferência venha lhe dar o passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa,
aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda individuais e de família. Queremos agradecer por esses minutos que passamos juntos, por termos recebido a visita iluminada da caravana do Evangelho da Noite e que nós possamos ter efetivamente podido receber essa luz, essa paz e esse amor que vem das faixas vibratórias mais altas. Abençoa, Senhor, todos que convivem conosco no nosso lar. Abençoa esse nosso lar físico e espiritual como um templo onde residimos, que possamos ter bons pensamentos, boas vibrações, receber boas visitas e estar blindado ao assédio de espíritos menos evoluídos. Queremos rogar, Senhor, por essa humanidade encarnada e desencarnada, que ela possa receber a nossa humilde contribuição, um quanto de luz, assim como Gaia, o planeta Terra, passando por um momento muito sofrido atualmente, que ele possa receber essa humilde contribuição nossa do quanto de luz para a reharmonização planetária, mas um quanto de luz para a transição planetária, agora falando dos aspectos espirituais do planeta. Que todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, possam receber uma vibração especial de proteção, de envolvimento, de amparo e de condução. E também que todos esses espíritos são líderes materiais, encarnados, e os desencarnados envolvidos a eles possam também serem bem amparados e conduzidos para ter a reação mais certa, na hora certa, a palavra certa, nesse momento tão delicado pelo qual passamos. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas. Graças a Deus que pedimos a permissão para encerrar o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos e amparados pela luz do Cristo, graças a Deus.